Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim, olhando para a movimentação lá em Chicago, fechamento dos preços na Bolsa. Foi um dia negativo para a soja. Depois de um mercado bastante estável aí ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, variações pequenas, hoje a gente teve até uma queda importante, de 15 até quase 20 pontos nos principais vencimentos. Ainda assim, temos patamares interessantes de preços que precisam ser considerados pelo produtor. A gente vai falar sobre tudo isso com o meu amigo Carlos Cogo, lá da Cogo Inteligência em Agronegócios. Está aqui já o Cogo no vídeo com a gente. Bem-vindo, viu, Cogo? Obrigado por estar mais uma vez com a gente, nos ajudando a entender um pouco mais desse mercado e principalmente dessa dinâmica de precificação da soja. Um dia negativo para os preços, já era esperado isso, Cogo? Como é que você vê essa queda aí de 15, 20 pontos nos principais vencimentos? Bom, boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos prestigiam aqui nesse importantíssimo canal do agronegócio brasileiro, que é o Notícias Agrícolas, né? Então, se já era esperado, sim. Chicago, sim, daquela volatilidade do mercado climático, fecha geralmente em baixa, quando há um mapa de retorno de chuvas no Cone Sul da América do Sul, e sobe quando há notícias de escassez de chuvas, replantios e outros fatos que nós estamos vendo nessa complicada safra 2023-2024. É uma safra difícil até de quantificar, né, Cogo? De trazer números reais do que está acontecendo no campo, né? Esse é um tema importantíssimo para quem está nos assistindo, porque nesse momento o que menos ajuda é a afobação, né? Quem está afobado e deve estar afobado é o produtor, que precisa estar atento para clima, para lavoura, para necessidade de replantio, para mapas de chuvas. Agora, as informações vindas tanto seja de governo, seja do setor privado, de consultorias, têm que ser cautelosas. Não é o momento de efetuar corte em safras e projeções de safras, né? Esse é um momento que sequer as lavouras estão finalizadas, estão plantadas, não se faz corte de safra em períodos de plantio, né? Os cortes serão feitos de acordo com a necessidade a partir do início do desenvolvimento das safras das colheitas. Já temos aí, como vocês mesmos mostraram, algumas colheitas no norte de Mato Grosso, mas a gente sabe que são coisas incipientes, né? E tudo que se vê são coisas bastante duras de se ver, áreas secas, soja, lavouras muito feias, né? Se vê a falta de umidade, vazios, buracos nas lavouras, relatos de replantio em vários pontos, tudo são situações que, por mais que a gente possa parecer que são gigantescas, são pontuais. Elas ocorrem em várias regiões do Brasil de forma pontual. E ainda tem meses pela frente, principalmente no que diz respeito a chuvas, volta de chuvas, e muita coisa pode acontecer. Não é o momento oportuno para isso, não ajuda em nada, só cria conflito, cria aflição, mais do que já está ocorrendo no mercado, e é uma informação que tem pouca utilidade nesse momento, né? Fica só o trader em Chicago sabe o que está acontecendo. A precificação em Chicago não fica em cima de notícias espetaculares, fica em cima de fatos. Choveu, bem, a soja fechou em baixa hoje, é isso que vale. Tanto é que os números estão baixando, mas o que pesou hoje em Chicago para o mercado terminar negativo foi a volta das chuvas, né? Exatamente. É. Ô Kogo, mas e agora, a partir do momento que a chuva se estabelece e parece que vai acontecer, né? Previsão é previsão, a gente sabe, pode mudar amanhã, mas enfim, os próximos 15 dias, pelo menos, a gente tem aí uma certeza, ou pelo menos uma aparente certeza de que as chuvas estão voltando, volumosas, bem distribuídas e atingindo regiões que estavam precisando realmente aí de chuva. Se isso se confirma, Kogo, o que pode acontecer com os preços? Duas coisas podem acontecer. Se isso se confirma, nessa hipótese, se isso se confirmar, no mercado internacional, falando-se em Bolsa de Chicago, e eu acho que aí a gente pode ver o gráfico número um que a gente preparou, é a arte aí para ilustrar a nossa entrevista de hoje. A primeira coisa, em termos de mercado internacional, né, olhando este gráfico de número um, é a retirada de parte ou de todo o prêmio de risco climático está embutido nessas cotações
mais próximas, vencimentos mais próximos. O que a gente chama de vencimentos mais próximos? Os vencimentos de janeiro a maio, julho de 2024, principalmente o primeiro semestre, né, de 2024. Esses prêmios, tanto é verdade que eles embutiram um prêmio de risco climático em relação à safra da América do Sul, que eles estavam operando acima de $14 por bushel, e estão quase todos eles hoje abaixo do patamar de $14 por bushel, né? Então, pode ser lá fora, pode-se retirar o prêmio de risco climático em dimensões maiores do que estão sendo retiradas agora. Aqui dentro, pode impactar a voltar a pressionar os prêmios nos portos brasileiros para baixo, para ficarem mais negativos. Então, tanto é verdade que esse mesmo fechamento de Chicago, olhando esse gráfico, a gente vê qual é o sinal do mercado após os primeiros meses do ano. É um sinal de um mercado enxergando uma oferta confortável. Um mercado ainda bem acima da média histórica, que é bem importante, um mercado bem atrativo de preço ainda, mas declinando. Isso significa que, apesar de tudo que nós estamos falando nesse momento, a chance de uma safra recorde na América do Sul é muito grande, sim. As condições serão favoráveis para se ter uma colheita recorde, talvez até mesmo no Brasil. Na Argentina, com toda certeza, um volume bem maior do que do ano passado, não um recorde. Paraguai, uma grande safra, talvez próximo até de um recorde, e o Uruguai, uma recuperação intensa de safra também. Então, América do Sul, sim, e aí as consultorias estão corretas, deve ter uma safra de soja grande, que vai tornar a oferta global confortável durante alguns meses. E lembrando, né, vale sempre a pena lembrar, que já no primeiro bimestre do próximo ano, a gente terá sinais bem mais claros da intenção de plantio nos Estados Unidos, que está ficando cada vez mais transparente, né, a opção pela soja, né? Hoje mesmo, publicando dados do Departamento de Marketing do USDA, confirmando as notícias de que a rentabilidade do produtor americano caiu violentamente esse ano, em função da opção pelo milho, né? Todo mundo lembra, o americano plantou mais milho que soja, né? Aumentou a área de milho, diminuiu de milho de soja. Vai fazer exatamente o que o produtor brasileiro está fazendo. Vai aumentar a área de soja e diminuir a de milho por questões de rentabilidade de um contra o outro. E aí o mercado vai ter mais uma injeção de ânimo no sentido daqueles traders que gostam de ofertas elevadas, né? De precificação para baixo. É mais oferta, né? Mais oferta Claro. no mercado, o mercado reage negativamente. Exatamente. E você falou dos prêmios, Kogo. Vamos ver Isso. a Vamos próxima, ver os prêmios, então, no o gráfico próximo de número gráfico, 2, né? Os prêmios realmente perderam fôlego todas essas últimas semanas de notícias diversas em relação ao plantio, tanto no Brasil como na Argentina. A gente no Brasil teve os dois casos, né? O excesso de chuvas do sul, que é uma região importante em soja. O sul brasileiro responde por 30% da oferta de soja no Brasil, não é pouco, né? E do outro lado, replantios, áreas secas, falta de chuvas em todo o Brasil central, pegando Mato Piba todo, como é esperado para o El Niño, pegando Mato Grosso, Goiás, norte de Minas, áreas de São Paulo, áreas de Mato Grosso do Sul, para não esquecer, disseminado o problema. Então, isso acabou diminuindo a pressão de baixa sobre os prêmios. Mas o ano está se aproximando do final e os prêmios tendem a retratar cada vez de forma mais precisa o comportamento da oferta futura. Tanto é verdade que nós temos duas coisas para destacar nesse gráfico de prêmios. O prêmio janeiro subiu bastante nas últimas semanas. Ele está hoje positivo em 65 cents sobre a cotação futura em Chicago, inclusive mais alto do que foi em janeiro do ano passado, o ano de safra recorde aqui no Brasil. Ou seja, a leitura do importador, do trader, qual é? Não vai ter soja em grandes volumes no mês de janeiro, nem em fevereiro para embarcar no Brasil. O que é principalmente em janeiro, que era previsto, né? O que é justificável por conta desse atraso do plantio, né, Kogo? Perfeitamente, né? Tanto aí ainda áreas colhidas, como vocês mostraram, em Ipiranga do Norte, colhendo
produtividade ruim, né, instável, ali, desuniforme, não é essa lavoura, essa área que vai colaborar para oferta para atender a demanda dos importadores, né? Então o prêmio está retratando muito bem isso. E os prêmios à frente estão voltando a ficar mais negativos. Esse março tinha encolhido, tinha se aproximado de 40, 50 cents alguns dias, e hoje ele está novamente 75 cents negativo, né? Sobre um basis negativo sobre o contrato futuro em Chicago, tá? E tem prêmios cotados em meses que não tem contrato, só para fazer bem essa leitura, tá? Tem empresas que não cotam prêmio para mês que não tem contrato, exemplo, não tem prêmio para abril, mas aqui no Brasil nós temos cotações sim para abril, e abril está com menos 65 cents sobre a cotação de embarque no porto, né? E além dessa questão da concentração ou da chegada da safra a partir de fevereiro, tem aquilo que a gente viu acontecer esse ano, da concentração da oferta também, todo mundo querendo vender ao mesmo tempo. Quando isso ficar mais claro para o mercado e que o mercado entender que tem realmente uma concentração de oferta para acontecer, o prêmio pode se agravar ainda, né, Kogo? Perfeitamente, bem lembrado, né? O produtor brasileiro novamente apostou em fazer baixas vendas antecipadas de soja. No ano passado, nós tivemos 27% da soja brasileira redeada, fixada, até o final de outubro, que é o clássico de você olhar que é até o final de outubro, quando já está encerrado ali o ano comercial, né? E esse ano, até a mesma posição, 31 de outubro, final de outubro, a gente tinha 28%, praticamente a mesma coisa, né? O que seria até em volume talvez até menos, né? E isso, a outra aposta do produtor, além de vender menos antecipadamente, foi a alta do dólar. O dólar não subiu e até andou caindo, né? E fechou novembro em queda, só para lembrar. Né? Pois é. E o prêmio melhora de prêmios. Aconteceu realmente alguma melhora, mas não a ponto de convencer você a não fazer venda antecipada e proteger o seu custo. Né? Ou seja, na verdade, o que se vê é aposta em cima de quebra de safra. Se alguém for infeliz, eu tenho sucesso. Isso é muito ruim. É verdade. Bom, vamos adiante, vamos para o próximo gráfico, que justamente o que mostra a paridade de preços, né, da bolsa. Exato, a paridade exata, FOB, aqui o cálculo nesse caso por sul é FOB Cascavel, no oeste do Paraná, e a gente já nota o afundamento do preço, né, em março e maio. O janeiro valorizado pelo prêmio, né, cotado hoje a R$ 138,00 a saca para embarque janeiro, FOB Cascavel, né, caindo já para 127, já cai ali coisa de R$ 11,00, né, a saca, de um mês para outro, em função do contrato futuro, nem tem tanta oscilação. Aliás, o contrato futuro março está mais alto em Chicago do que o primeiro, que o janeiro, mas cai aqui por causa do prêmio, né? E aí segue mais 2 meses, 3 meses deprimidos, vai voltar a recuperar somente mais no final do ano. Então tem sim a curva de baixo, talvez vai ser uma curva menos acentuada que a de 2023, em termos em reais, pensando em reais. Mas é uma curva que já justifica um problema de excesso de ofertas, de concentração de embarques, que pode ser agravado esse ano por relatos diversos, ainda que o Arco Norte não está nem próximo da sua normalidade de embarque, né? Em função do escoamento intermediário por rios, etc., que está prejudicado. Muito bem. Vamos olhar a paridade de outra região, a próxima de outra região, que é ponto de cálculo Sorriso, Mato Grosso, médio norte Mato Grosso, teoricamente o preço mais baixo do Brasil, no sentido de maior deságio em relação à distância de porto, 125 para janeiro, a saca, e R$ 114,50, também uma perda aí de R$ 11,00 no contrato embarque em março. Quer dizer, é a mesma situação, né, Kogo? Só com preço diferente, né? Exatamente. Aí o prêmio sempre varia um pouco de porto para porto, né? Mas os prêmios eles têm se mantido mais ou menos nivelados, até para quem está nos assistindo aqui. Vamos pegar o caso do prêmio aqui, o prêmio Março, que em Rio Grande está menos 72 cents no Rio Grande, tá? E no Porto de Santos, esse março está menos 70. Os prêmios estão bastante balizados nos mesmos patamares aí, tá? Então não tem grandes distinções de prêmios de porto para porto de embarque. Muito bem. Kogo, o produtor olhando para esses números, ele entende que, enfim, não tem muita perspectiva de
enfim, de mudança muito séria, a não ser, obviamente, no caso de uma quebra muito severa aí da safra aqui na América do Sul. Mas olhando para os atuais números, né, olhando para os atuais valores que são ofertados aí para o produtor, ele tem margem ou ele tem incentivo para participar? Assim, olhando, boa pergunta, olhando para tudo que está colocado, né, a gente não só vê realmente o potencial de alta mais expressiva para os contratos de soja numa situação de grande quebra de safra, ou no Brasil, ou na Argentina. Isto, pelo menos por enquanto, não está no radar. E se essa quebra de safra for super intensa, pode pegar esse mesmo produtor que está torcendo pelo preço mais alto, né? Então, assim, para ser mais preciso, né, a gente tem nesse momento, pegando a média de todos aqueles valores que foram colocados ali já em reais, já precificando tudo em reais, a média para um produtor, por exemplo, de Médio Norte, Mato Grosso, projeta aí uma margem de lucro líquida de 13% em 2024 e de margem bruta 34%. Essa margem bruta foi 22% esse ano, 22%, e a margem líquida esse ano foi 3%. E agora está em 13%. É uma boa margem, é uma margem que enseja, sim, se proteger de oscilações futuras e garantir pelo menos o custo variável de produção, aí, pelo menos 40%, 45% do custo protegido, né? Você sempre tem que proteger o custo de insumos. Os insumos estão comprados, vocês têm que ser protegidos, esse custo está feito. O resto tem muita coisa em aberto ainda. E não é então, dinheiro, sim, e é dinheiro no bolso, né, Kogo? Exatamente, exatamente. Você simplesmente vai ter a sua tranquilidade. Se essa tranquilidade não existe no campo hoje, nem pode. Ela pode existir pelo menos na parte financeira, na parte estratégica de comercialização, de assegurar que uma parcela da sua safra estará coberta de prebem. Se houver uma quebra de safra maior, os preços vão subir, eu vou fazer uma média melhor, ok. E se não, se o preço cair, eu vou fazer uma média razoável também boa e também com margem positiva. Ou seja, não há nenhum prejuízo em se proteger, nunca houve. E não vai ser dessa vez que haverá. Só para ficar claro, esses 13% é margem líquida. Líquida, margem líquida. E no Sul, 22% de margem líquida. São margens boas frente às mais desse ano. A mais desse ano líquida, real, foi 3%, uma margem baixa realmente, né, para padrões históricos. Só para lembrar que 3% é a margem do produtor americano, tá? Esse ano, que aqui no Brasil é considerada muito ruim. Ok, vamos concordar que ela é ruim quando vista em relação a outros anos demais, que não é esse o histórico do Brasil mesmo. Mas é um histórico de país com margens da soja no cerrado de sempre acima de 10%. Realmente é uma margem fora da curva. Agora, 13% é uma margem para qualquer ambiente de negócio na economia brasileira excelente, né? A gente sempre fala isso, né? Que o produtor ficou mal acostumado com os últimos anos da agricultura brasileira e viu margens fenomenais aí, né? Agora a gente está voltando para uma realidade, dá para dizer isso? Exato. Agora tem que lembrar também que essas margens fenomenais, nós tivemos margens brutas de quase 70% na soja, coisa absurda, mas foram em anos de pandemia, anos de disrupção de cadeias produtivas, de custo de produção em alta, fertilizantes explodindo de preço, problema com fretes marítimos, todo tipo de problema no mundo, né? Não é o normal do mundo, a não ser que a gente normalize isso, mas não é o normal. O normal é o que nós estamos entrando agora, tirando fora a questão climática, em termos de normal, de mercado, de economias, estamos indo para uma reta normal, né? As inflações cedendo no mundo, as taxas de juros indo para um nível de queda, as demandas de grãos ainda estão fortes, a demanda de soja continua forte no mundo. Essa é uma normalidade, se é que existe normalidade em commodities agrícolas, mas é o mais próximo do normal. Pandemia não é normal nem novo normal. Kogo, só para a gente deixar anotado os números aqui, a margem líquida para o Cerrado, perspectiva aí de 13% contra uma margem de 3%, certo? Vamos lá, vamos conferir certo aqui, exatamente. Margem líquida, então, do Cerrado foi 3%, não terminou a safra ainda, mas vai ficar próximo disso, 3% de margem líquida, subindo para 13%. E margem líquida do Sul foi 18% esse ano, 18%. Para quem colheu, claro, obviamente que tudo isso aqui é margem para quem colheu, né? No Sul teve muita gente que não teve nem colheita, né?
Então, para quem colheu, margem projetada de 22% no sul esse ano contra 18% nessa safra que passou. Dá para a gente fazer comparações de preços médios? O que Sim, foi sim, dá a para fazer comparação de safra? preços médios, isso é bem bom também. Assim, o preço médio projetado para o Médio Norte, Mato Grosso, por exemplo, em dólar por saca, nesse momento, com esses contratos futuros colocados na tela, é US$ 24,08. Esse E a é média, para preço médio para 2024, é isso? para 2024, Tá. fazendo a média de todos os contratos de 2024, já com dólar futuro na B3, já com Uhum. fretes projetados e com prêmios atuais que estão sendo praticados. Tá? E a média parcial desse ano, já estamos em dezembro, US$ 24 com 33 cents. É um pouquinho menor, pouca coisa menor então. Pouca diferença, né? Pouca diferença, com uma grande diferença. O custo de produção é 12% menor esse ano. Ah, Né? aí que tá Essa o pulo do diferença é gato, grande, né? né? É. Agora, na mente do produtor, a gente concorda que ele tem o que viu em 2022. A média da soja em Médio Norte e Mato Grosso foi 31,60. Foi a média mais alta dos últimos 15 anos. Kogo, então, uma pergunta meio óbvia. É hora de participar, então. Pelo menos quem está muito atrasado na comercialização, é bom dar uma adiantada, Kogo? Só não deve fazer isso quem está apostando numa quebra gigantesca de safra e ainda torcer para que não seja a nossa casa, né? Ah, Se não sim. for esse o caso, que não deve ser, sim, é hora sim de aproveitar o momento. Nós estamos num mercado climático. O mercado está oscilando de acordo com o clima. E até os prêmios estão oscilando de acordo com o clima. Daqui a pouco essa oscilação vai começar a esvair, ela vai perder fôlego. O prêmio vai começar a se definir, vai ficar negativo, porque sabe, o volume de safra vai ser grande, ofertado na boca da colheita, as safras vão começar a tomar tamanho, tomar corpo, e ainda tem uma opção que parece, nesse momento, a mais provável, que as chuvas vão retornar em quase toda a região do Brasil Central Sim. e depois também em Mato Piba. Temos que acreditar nos agrometeorologistas, são quase consensuais nesse sentido, né? Ou seja, então parece que tem mais aí riscos de que a coisa perca algum patamar aí nos próximos meses do que ganhe preço extra. E preço extra virar de alguma desgraça, que não é uma coisa bem-vinda para ninguém, né? Então não contar com isso, contar com o mais provável que é o correto. Essa é essa situação real, né? Não adianta nada ter preço lá em cima se você não tem a soja para vender. Então, vamos torcer para ter boa produção ou uma produtividade interessante aí, para que pelo menos você consiga participar do mercado, né? Hoje, bem nessa linha, hoje, agora à tarde, deu uma entrevista a um grande grupo desses, né, de fazendas, assim, um grupo de destaque no Brasil, dizendo exatamente isso. É muito provável que o preço da soja, até mesmo do milho, vão compensar, pelo menos em grande parte, alguma quebra de safra que vai acontecer de fato, né? Uma perda de potencial produtivo. Então, isso é uma coisa que acaba compensando a outra, ok, isso é bom, é salutar para a engenharia financeira do produtor. Agora, torcer para uma grande quebra de safra, ela pode acontecer dentro da sua própria casa, não é um bom caminho. Boa. Muito bom. Mais uma vez, show de bola com o Carlos Kogo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes, fazendo contas importantes aí para te dar subsídios para tomar suas decisões. Obrigado mais uma vez, Kogo, pela participação e volte sempre. Eu que agradeço o espaço, tenha um excelente final de semana e vamos em frente. É Um isso aí. abraço. Abraço para você, até a próxima. Tá aí, Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo aí as contas atualizadas e mostrando que existe ainda um momento importante de negociação da safra por conta das margens que ainda estão positivas. A gente tem, segundo o Kogo, para o Cerrado, uma margem positiva aí de 13% contra 3% que foi esse ano, e no sul do Brasil como um todo, margem positiva aí de 22%. Isso a gente está falando de margem líquida, de dinheiro no bolso do produtor, 22%, contra uma margem líquida desse ano que deve fechar aí em 18%. Enfim, ainda são números importantes, positivos e que merecem atenção do produtor, principalmente para aqueles que estão atrasados na sua negociação, nos seus negócios, nas suas vendas. Então, fica a dica aí para você que é produtor e está nos ouvindo agora. Obviamente, cada produtor sabe onde o calo aperta. Se você é daqueles produtores que está vendo que a sua lavoura
tem aí uma perda muito significativa, é melhor esperar realmente para ver o que de fato vai produzir, mas se você tem certeza que você vai ter uma boa safra, talvez participar aí e aproveitar, não precisa negociar tudo, mas participar aí uma parte da sua produção, participar aí desse momento em que as margens estão positivas, pode ser uma alternativa interessante. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações nesta sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, janeiro, 13 dólares e 25 centos por bushel, queda de 17 pontos mais 75. O março, 13 dólares e 45 centos por bushel, caindo 16 pontos mais 75. O maio, 13 dólares e 60 centos por bushel, queda de 14 pontos mais 75. E o julho, 13 e 67, recuando quase 14 pontos também. Vamos ver o milho. Na contramão, o milho acabou encerrando no lado positivo aí da tabela, mas ganhos relativamente pequenos. Dezembro, 4 dólares e 64 centos por bushel, ganhou 2 pontos mais 75. O março, 4,84, subiu 2 pontinhos. O maio subiu quase 2 pontos, 1,75 a 4,96, 4 dólares e 96 centos por bushel. O julho, 5 dólares e 6 centos por bushel, alta de 1 ponto mais 75, são os números do milho. Vamos conferir o trigo também. Trigo também de forma positiva, encerrando o dia lá na Bolsa de Chicago. Dezembro, 5,77, alta de 6 pontos mais 75. O março, 6 dólares e 2 centos por bushel, subindo 4 pontos mais 75. O maio, 6 dólares e 17 centos por bushel, 4,25 de alta. E o julho, 6 dólares e 28 centos por bushel, 3,5 de elevação. São os números do mercado de grãos, fechamento desta sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. A você que nos acompanha no YouTube, não se esqueça aí de fazer a sua inscrição no canal e deixar o seu like. Isso ajuda a gente bastante aí a distribuir melhor as nossas informações e os nossos boletins. E sempre que quiser, interaja com a gente, mande a sua pergunta, tire as suas dúvidas, aproveitando os especialistas que estão diariamente conosco aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.